Olá, queridos adolescentes, estamos mais uma vez aqui para estudar nossa lição. Estamos já na lição de número 4 e nesta ocasião temos a presença ilustre de mais um adolescente aqui conosco. Sim. Seja bem-vindo, eu vou pedir que você se apresente, onde você mora e onde você congrega. Meu nome é Caleb Azevedo e eu moro atualmente em Sorocaba e eu participo na igreja de Itanguá, em Sorocaba também. Seja bem-vindo, Caleb. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco para estudarmos juntos essa lição. O título da nossa lição diz Conhecendo os Impérios Mundiais. Então vamos estudar um pouco mais sobre profecias. Caleb, por gentileza, lê para nós o texto-chave. Claro. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O Pense Nisso nos diz: precisamos estudar a realização dos propósitos de Deus na história das nações e na revelação do que está por vir para que possamos estimar em seu verdadeiro valor as coisas visíveis e as invisíveis, para que possamos aprender qual é o verdadeiro objetivo da vida, para que, encarando as coisas temporais à luz da eternidade, possamos delas fazer o mais verdadeiro nobre uso. Assim, aprendendo aqui os princípios de seu reino e tornando-nos seus súditos e cidadãos, poderemos, por ocasião da sua vinda, estar preparados para entrar com ele na posse desse reino. Então, já veio falando aqui o que nós estudaremos durante a lição. Sim. Caleb, vamos para o primeiro tópico, o sonho. A pergunta A: que ameaça Nabucodonosor fez aos sábios do reino na manhã seguinte após acordar? Após acordar, ele queria saber o significado do sonho dele. E ele falou: quem não souber meu sonho será morto picotado e suas casas serão destruídas. Será um monte de getúlio. Exatamente. Então, uma coisa impossível, né? É. Fala pra mim, ou senão você morre. É pressão, né? A pressão. Uma pressão aí que, na seguinte pergunta, eles falam: por que os sábios não conseguiram interpretar o sonho do rei? E que decreto furioso o rei publicou? Os sábios não conseguiam interpretar o sonho do rei, porque o rei ele não contou ainda o sonho que ele teve. Tipo aquele momento lá onde você acorda e você fica: caramba, sonhei um sonho interessante, só que eu não lembro como que foi o sonho. Aí, como ninguém sabia, então não tinha como interpretar. Já o decreto que ele publicou foi que se ninguém interpretasse, todos os sábios iriam morrer. Aí estava quem incluído? Daniel e os seus amigos. Daniel e seus amigos, né? Então, por não saber o sonho e nem saber a interpretação, todo mundo ia morrer. É. E o decreto do rei, né? Então, nesse primeiro tópico, vemos nesse sonho que Nabucodonosor teve, ele não soube pedir interpretação. Mas vamos ver o que vai acontecer posteriormente. Vamos analisar, será que Deus concedeu a revelação? Será que ficou na escuridão, ninguém soube mais? Vamos então para o segundo tópico, Caleb, a coragem de Daniel. Quando Daniel soube do decreto de morte, que pedido fez ao rei? Que pedido fez primeiro ao rei? Ele pediu um prazo para que ele interpretasse, que ele pedisse a Deus a interpretação. Então ele pediu um prazo, né? Então aqui a gente percebe que ele entra na presença do rei. O que revela a sua grande preocupação com a vida dos outros sábios que eram seus colegas de trabalho? Ele ficou preocupado porque, tudo ia morrer. Ele queria que todo mundo continuasse vivo. Ele não queria que todo mundo morresse, né? Ele queria salvar a vida, né? Ele queria salvar a vida de todo mundo. Com certeza, já naquela época, Daniel já tinha inimigos, né? Já tinha. E ele se preocupa com a vida dos outros. Isso a gente pode trazer um paralelo. Jesus, sendo odiado pelas pessoas, Sim. mas ele se preocupou e deu a vida
pela vida de todo mundo para nos salvar. É. Não é verdade? Na segunda pergunta, quais foram os preparativos? Que preparativos Daniel fez antes de comparecer perante o rei Nabucodonosor? E como o Senhor respondeu às orações de Daniel e seus companheiros? Aqui em Daniel 2, 17 e 18 diz: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que eles e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Ou seja, ele se preparou, ele já convidou os amigos dele para se juntar e rogar a Deus a misericórdia e a sabedoria para entender sobre esse sonho. E como o Senhor respondeu às orações de Daniel, há uma visão numa noite, ele recebeu a visão do significado. Aí Daniel louvou a Deus. Exatamente, muito bem, Caleb. Isso traz uma outra lição para nós, Caleb. Sim. Nós temos amigos, verdade? Eu acredito que você tem muitos amigos. Tenho bastante. E tem momentos que a gente dialoga, conversa, e também dá risada, né? Tem esses momentos, mas também devemos ter momentos para quê? Mas diante do que fez Daniel, ele juntou seus amigos e fez o quê? Rogou a Deus. Orou, louvou a Deus. E isso também é uma lição para nós, né? Uhum. Que nós devemos também, em momentos, reunir os nossos amigos, orar com eles, louvar a Deus, né? É uma outra lição que nós podemos extrair desse tópico, a coragem de Daniel. No tópico 3, Caleb, fala sobre o escape. Quando Daniel chegou à presença de Nabucodonosor, a quem o servo de Deus louvou por revelar e interpretar o sonho do rei? Aqui, um homem chamado Arioque, ele falou para o rei: olha, encontrei uma pessoa lá entre os exilados de Judá, como aqui diz o texto, e ele queria que ele fosse exaltado, mas... Exatamente, ele queria ser notado, né? Queria ser notado, queria ser percebido, mas Daniel já tinha se apresentado pedindo para o rei, né? Isso. Me dá um tempo, eu vou te responder. Exatamente. E agora aqui a gente vai entrar mais em si no relato do sonho. Relata para nós, Caleb, o sonho que Nabucodonosor teve. Qual foi o sonho? O sonho de Nabucodonosor foi que ele estava vendo uma estátua com uma cabeça de ouro. O torso e os braços eram de prata. A cintura e o ventre eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram uma mistura de barro e ferro. E logo em seguida ele viu uma rocha grande, que não tinha nenhum controle, e bateu contra a estátua. E a estátua simplesmente se despedaçou. Exatamente, muito bem, muito bem. Por que Deus deu esse sonho para o rei da Babilônia? Qual foi o motivo de Deus dar esse sonho? O motivo? O que Deus queria apresentar para Nabucodonosor? Ele queria, aqui na notinha, o rei dos reis estava prestes a comunicar uma grande verdade ao rei babilônico. Deus demonstrou que tem poder sobre os reinos do mundo. Poder para levantar e remover reis. A mente de Nabucodonosor tinha de se despertar, se possível, para o senso da própria responsabilidade, para, como o céu, os eventos futuros que alcançavam até o fim dos tempos deveriam ser revelados perante ele. Exatamente. Então, Deus tinha um propósito. Deus queria apresentar o futuro, que Nabucodonosor reconhecesse que existe um Deus e que não era ele. Nabucodonosor, os reis, eles já se intitulavam como deuses também, né? Uma teocracia. Exatamente. E agora também queria apresentar o futuro e que Deus coloca ele quem põe, ele quem tira os reis. E aí nós vemos na história o que acontece com Nabucodonosor, mas indo para a interpretação, voltando para a estátua. Na pergunta seguinte, fala: que reino a cabeça de ouro da estátua simboliza? A cabeça de ouro simboliza o reino de Nabucodonosor, a Babilônia. Sim.
que é um momento, né, onde estava na história. Exatamente. E o ouro é um material preciosíssimo, Precioso. né? E nós notamos que a Babilônia, naquela época, já tinha os jardins suspensos também, que era uma maravilha do mundo antigo, Sim. que foi feito por Nabucodonosor para a esposa dele, e a tecnologia da época, né, para a época, tudo que ele fez. Então, e também fora aquilo, o conhecimento. Conhecimento. Por isso que é a cabeça de ouro, não é verdade? Certo. E para nós encerrarmos, Caleb, Sim. a nossa lição, o tópico 5, os impérios mundiais depois de Babilônia, vamos descrever o restante. Você mencionou que tinha o dorso e os braços de prata, tinha um quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés barro misturado com ferro, não é verdade? Sim, Depois sim. veio uma rocha. Vamos então para esses últimos pontos. Embora Daniel 2:39 não cite o império que substitui a Medo-Pérsia, Deus revelou isso a Daniel noutra visão. Quem foi o líder do terceiro império mundial da sequência? Na sequência, depois dos Medo-Persas, foi o governo de Alexandre o Grande, a Grécia. Exatamente. Então, o Império Grego, né? O Império Isso. Grego. O Império Grego vem seguindo a Medo-Pérsia. E o quarto reino? Como a profecia descreve o quarto Império Mundial? Aqui em Daniel 2, 40, 42, diz: E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmuiça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará, e quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e oleiro, em parte de ferro. Isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, e como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então, diante da sua explanação, tem o Império Romano, como você disse. Sim. O Império Romano teve duas fases, né? Isso. Roma Imperial e Roma Papal. É, realmente. E, posteriormente, vem falando sobre você sabia o que acontece com o Império Romano, né? Sim. Que representa os pés, que esses 10 dedos representavam o quê? Esses 10 representavam os 10 reinos, que é a parte ocidental da Europa. Exatamente, a parte ocidental, né? Aqui vem colocando nomes diferentes, ostrogodos, visigodos, mas é a Europa que nós conhecemos Isso. hoje, né? A Europa. A parte que mais nos chama a atenção de toda essa lição é o último reino, a pedra, a rocha, É, a rocha. que é o quinto tópico, né? O reino de pedra. Qual é o último reino descrito na profecia, Caleb? O último reino é o reino dos céus, que aqui no versículo diz que esse reino ele destruirá tudo e criará um novo céu e uma nova terra, que, no caso o reino dos céus, descrito em Apocalipse. O que a gente percebe hoje em nosso mundo, os reinos deste mundo, o que eles prevalecem, qual que é o foco dos reis ou dos governantes em nosso mundo? O foco hoje em dia é dinheiro, né? Dinheiro. Conquistas, grandes terras. É sempre ser tipo top 1, pelo menos top 3. Eles prometem, né? Eles prometem, vamos cuidar dos pobres, vamos fazer aquilo para a população. Mas se eles fazem aquilo? Não. Não fazem. Não existe igualdade, Não existe. contrário, existe desigualdade. Não existe justiça, existe injustiça. Correto? Correto. Mas agora, esse reino é representado por quê? A pergunta bem nos diz, o que o reino de pedra representa? O reino de terra representa, aqui em Isaías 28:16, diz: Por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra,
uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Esse reino de pedra é o reino de Cristo, né? É. O reino de Cristo. Será que no reino de Cristo vai existir o que existe hoje? Não. Vai ser tudo no lado positivo. Não existirá fome, tristeza, nem dor. Vai ser... Não vai existir desigualdade, né? É, não vai existir. Não vai existir aquela questão, sou rico e vou menosprezar o pobre. Tudo vai ser igual. Nada vai... não vai ter, tipo, uma hierarquia social entre nós. Exatamente. E como... Será que você quer estar nesse reino de pedra, Caleb? Você quer fazer parte desse reino? Claro. Eu também quero fazer parte desse reino. Mas existe uma condição. É a condição. E aqui tem essa última pergunta. Como podemos nos preparar para o reino da glória que Jesus está organizando para nós? Primeiramente, que para a gente se preparar, a gente deveria avaliar o nosso caráter. Preparar como a forma padrão, né? A gente deve sempre fazer o bem, respeitar os 10 mandamentos, não fazer as coisas más. Sempre fazer o bem e... Aquilo, sempre a igreja, não falar durante os cultos, para sempre o que os nossos pais dizem para a gente ir para o céu. Exatamente. E nós podemos concluir que nesse reino, que o reino de Cristo é preparado para todos os que desejam, né? Uhum. Só não vai querer entrar aquele que não quiser. Mas Jesus está preparando esse reino para todos. Caleb, eu quero que você faça um apelo para os nossos adolescentes que estão nos acompanhando. Claro. O que você diria no estudo dessa lição que nós estudamos agora há pouco? O meu apelo é que a gente sempre deve fazer o bem, sempre evoluir na vida espiritual, para que possamos atingir para que a gente consiga entrar no reino de pedra, que é o reino dos céus. Sim. Que a gente abandone todos os nossos outros reinos, que tem a cabeça, o de ouro, prata, que a gente abandone tudo isso. Que a gente entre num reino simples e seguro. Caleb, muito obrigado por esse conselho, por esse apelo, que faz a cada adolescente. Com certeza, você quer fazer parte desse reino, o Caleb quer, eu desejo também fazer parte desse reino. Então nos preparemos. Assim como o Caleb disse, façamos tudo segundo a vontade de Deus. Caleb, te agradeço a sua presença, a sua participação. Obrigado, também agradeço. Que Deus te abençoe, que Deus te dê mais sabedoria, que você sempre tenha essa disposição de poder colaborar com a causa do Mestre. E também você, querido adolescente que está nos acompanhando, obrigado por estar conosco nessa oportunidade. Que Deus abençoe sua vida e te convidamos para o nosso próximo estudo da nossa lição. Que Deus te abençoe. Nos vemos até a próxima.